Boa tarde, do estádio para o estúdio está a fazer a sua estreia a análise e o comentário de Sebastião Imaginário depois do jogo do Chaves Varzim. Boa tarde, Sebastião. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a quem nos está a ouvir em casa e no mundo, através da internet. O empate a zero entre o Chaves e o Varzim marcou o arranque da segunda jornada do campeonato. Foi um jogo em que Carlos Pinto não pôde estar no banco com estas questões pandémicas. O que te leva a dizer sobre isto, Sebastião? Bem, e deixa-me dizer que relativamente a isso, pouco há a dizer, são as regras da Organização Mundial de Saúde, da Direção-Geral de Saúde. Qualquer caso que seja suspeito ou que esteja com alguém de contacto de risco terá que estar a cumprir uma quarentena de 14 dias. Dentro dessa perspectiva, mesmo que o Carlos Pinto, de facto, acusou negativo nos 3 testes que fez, aliás, aquilo que eu sei é que Carlos Pinto acusou sempre negativo nos testes que fez até o momento, ele poderia estar em condições, mas tendo em conta que teve aquele contacto de risco com os anteriores elementos da equipa técnica, tem que aguardar 14 dias para que possa regressar ao serviço. Não se sabendo, e eu tinha algumas dúvidas, estará também disponível para o jogo com o Benfica, apesar de ontem na conferência de imprensa Nelson Leio ter dito, o diretor desportivo, ter dito que em princípio será desta prisão domiciliária em que está envolvido o técnico do Desportivo Chaves na próxima terça-feira, e isso implicaria, isso seria o desejável, que estaria disponível para orientar a equipa na deslocação ao Seixal para defrontar o Benfica B. Mas obviamente que isso são questões de saúde e só os especialistas na saúde é que poderão avalizar essa situação. Parece-me que eles tentarão proteger a saúde pública dos cidadãos e também dos próprios intervenientes na situação. Por isso, pouco há a dizer sobre isso. Não quer dizer que Carlos Pinto orientou ontem a equipa em situação difícil, porque é completamente diferente de estar em casa a ver o jogo e estar no relevado, onde a abrangência do relevado é muito maior. Na televisão limitamos-nos a ver os lances que são focados pela TV, e sendo no estádio, no banco, ele teria a abrangência completamente diferente daquilo que se estava a passar dentro das 4 linhas. E é mais fácil. Depois de ter tido uma primeira jornada cancelada, segundos antes do apito inicial, a ansiedade era grande para este jogo e o Chaves deu finalmente o pontapé de saída na época 2020-2021, frente a um Varzim que montou um bloco muito baixo. Sebastião, que análise fazes a esta segunda jornada do Desportivo de Chaves? Chaves é a segunda jornada, mas é o primeiro jogo, e é o primeiro jogo em situações adversas, diria. Não só pela situação que a equipa viveu durante a semana, mas sobretudo porque na grande parte deste plantel há 6 meses que não competia. Eu diria que são 6 meses e 10 dias, foi a 8 de março o último jogo do Desportivo de Chaves em casa, curiosamente com o Varzim, e no dia 18 de setembro, 6 meses e 10 dias, voltou à competição. A maior parte destes jogadores há 6 meses que não jogavam, a exceção é o Paulo Vítor e o Nuno Coelho, os jogadores provenientes do Rio Ave e do Belenenses, respectivamente, que estiveram na competição até ao princípio de agosto. Mas é difícil, 6 meses, circunstâncias completamente difíceis. Agora vai demorar o tempo os jogadores a adquirirem ritmo, e dentro dessa perspectiva eu diria que o Chaves acabou por fazer uma partida positiva, que deixou sinais positivos com vista ao futuro, não sendo o resultado que todos esperariam. Certo é que o Chaves globalmente acabou por fazer uma boa partida. Entrou com alguma ansiedade própria do primeiro jogo, perante um Varzim, como tu disseste bem, que se limitou a defender e com um bloco bastante baixo. Diria que este Varzim apresentou-se em Chaves precisamente aquilo que fez há 8 dias em casa perante o Futebol Clube do Porto B, uma equipa que joga com bloco baixo à procura da transição, à procura de Fatai, à procura de Ozufu, e a tentar aproveitar os erros da defensiva contrária. O Varzim, durante o jogo, rematou apenas 3 vezes à baliza do Desportivo de Chaves, sendo que enquadrado com a baliza de Paulo Vítor, não me lembro de o ter feito. O Chaves rematou muito mais que esta equipa do Varzim, mas não conseguiu levar os seus intentos, não conseguiu levar de vencida a equipa varzinista. Os primeiros 20
20, 30 minutos foi de facto de alguma ansiedade. A partir daí o Desportivo Chaves controlou o jogo completamente, criou situações suficientes para garantir os 3 pontos, maiormente na etapa complementar, onde eu diria que se alugou completamente o meio campo. Foi jogo de sentido único, com os Chaves nos primeiros 15 minutos da etapa complementar a asfixiar completamente o Varzim, a ter nesse período 4 grandes oportunidades de gol, mas a não finalizar, a faltar o erro da eficácia. Como sabemos, hoje no futebol o golo é que é o grande ditador, é ele que faz toda a diferença. Infelizmente para os adeptos do Desportivo Chaves, infelizmente para os profissionais do Chaves, fizeram o suficiente para garantir os 3 pontos, não conseguiram. Este é um resultado que, na minha perspectiva, penaliza o Desportivo Chaves pela falta de eficácia e acaba, de certa forma, por premiar a organização defensiva, a solidariedade da equipa de Paulo Alves, e que veio aqui com o claro propósito de não perder, conseguiu os seus intentos, levou um ponto, mas como adepto do futebol e não como adepto do Desportivo Chaves, lamento que à segunda jornada já haja equipas com a clara preocupação do pontinho, em vez de jogarem o jogo pelo jogo. Ainda há muito campeonato pela frente, é só para os Chaves, é só o primeiro jogo para o Varzim, era a segunda jornada, mas uma equipa que se apresenta com ideias claramente defensivas logo à segunda jornada, certo, poderá vir a ser premiada, mas certamente com esta postura que o Varzim teve, certamente irá ter mais dissabores do que vitórias ao longo do campeonato, embora, como disse Paulo Alves no final na sala de imprensa, vão somando e, de facto, os pontos é que no final da época vão escalonar, estabelecer o patamar das equipas. É evidente que o Varzim veio claramente para somar um ponto, conseguiu o seu objetivo. Os objetivos das equipas também são certamente diferentes, mas o Chaves, e é incontestável, teve uma segunda parte, principalmente uma segunda parte completamente avassaladora. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do Benny, que tem duas oportunidades aos 56 e aos 64, o Zé Tiago aos 59. Deixa-me só dizer que o Chaves, no espaço de 8 minutos, teve 4 grandes oportunidades. Tu estavas a falar, foi a do João Correia aos 53, teve o Benny aos 56, teve o Roberto aos 57 e teve o Zé Tiago, aquela que foi, na minha perspectiva, a oportunidade mais flagrante do Desportivo Chaves, porque Ricardo, na altura, já não se encontrava entre os postos, desperdiçou uma excelente oportunidade. E, de facto, o Desportivo Chaves fez uma segunda parte, não diria avassaladora ou arrasadora, como alguém anda por aí a dizer, mas fez uma segunda parte em domínio absoluto, uma segunda parte em que eu me arrisco a dizer, há muito tempo que não vi uma equipa do Desportivo Chaves fazer um jogo com um domínio tão marcante, tão vincado como o Chaves fez na etapa complementar. E aqui há algumas dificuldades do Varzim em sair. O Varzim na segunda parte teve uma situação do Fatay aos 50 minutos num lance casual, e depois já em período de compensação, no último minuto de compensação, é que se acercou da grande área do Desportivo Chaves, numa altura em que o Chaves já tinha arriscado tudo para tentar chegar à vitória e alguma desorganização. Mas para dizer isto também, que nessa segunda parte, para além do Varzim ver com esta postura defensiva, foi sobretudo a capacidade do Desportivo Chaves em recuperar bolas em zonas altas do terreno, que obrigou o Varzim a não sair praticamente do seu último terço defensivo. Sebastião, falaste sobre recuperar bolas em zonas estratégicas do campo, se assim se pode dizer, e a mim leva-me a perguntar-te quem foi para ti o destaque deste jogo? O que fez, sobretudo, acho que foi uma adaptação feliz da época passada que Tiago Fernandes fez no Desportivo Chaves. Penso que João Correia ontem, na minha opinião, foi o jogador mais interventivo do Desportivo Chaves, aquele jogador que mais em destaque. Apesar de Benny na segunda parte ter feito uma boa segunda parte, a verdade é que, na minha opinião, João Correia foi ao longo dos 90 minutos o jogador mais constante, o jogador mais dinâmico e o jogador mais intenso do Desportivo Chaves. Sempre muito dinâmico, com grande verticalidade no seu futebol. E não é fácil quando se tem pela frente um jogador como o Fatay, um jogador que todos nós conhecemos, um jogador, digamos, com grande intensidade no seu jogo, um jogador de grande velocidade. E a verdade é que nos duelos individuais entre os dois, João Correia ganhou sempre ao seu antigo companheiro. Depois, na frente, foi o jogador que mais procurou desequilibrar, teve uma outra situação de gol e foi ele que procurou servir os seus colegas.
É verdade que houve 2 ou 3 cruzamentos que não saíram tão bem, não saíram como desejava, mas seria demasiado penalizador não considerar João Correia ontem o melhor jogador em campo, por tudo o que fez ao longo dos 90 minutos. Na minha opinião, foi o The Man of the Match. Vamos fazer então uma análise setorial da equipa do Desportivo de Chaves e começamos claramente pelo setor mais recuado. O Chaves, em termos defensivos, não teve que fazer, face à inexistência do ataque da equipa do Varzim. Acho que globalmente tiveram um desempenho positivo o sector defensivo do Desportivo Chaves, porque de facto nunca foi posto verdadeiramente à prova. Vamos para o meio campo, que foi o setor claramente que mandou no jogo. O que te leva a dizer o setor do meio campo? O que é que tens a dizer sobre este setor, Sebastião? O sector sentiu algumas dificuldades naquela fase de algum nervosismo, de alguma ansiedade, mas a partir daí o Chaves foi claramente a melhor equipa em campo, com um meio campo em que o equilíbrio existente entre Beni e Nuno Coelho foi bem visível. Aqui e ali notou-se que quer Zé Tiago, quer João Teixeira se começaram a soltar mais, e foi um dos sectores que teve preponderância no ascendente do Desportivo Chaves, sobretudo nos segundos 45 minutos. A frente, o ataque. Bem, o ataque tem boas situações, mas aquilo que se pede aos avançados é para fazer golos. E obviamente, apesar desse desempenho que o Chaves teve, dessa avalanche ofensiva, a verdade é que os homens da frente não foram capazes de concretizar nenhuma das oportunidades que tiveram. Eu diria que dentro destes 3 setores, provavelmente foi o setor em que, com desempenho positivo, mas aquele com a nota mais baixa. Sebastião, vamos então entrar na fase em que temos de fazer a análise individual a cada jogador e vou-te pedir que o faças de 0 a 5 e começamos por Paulo Vítor na baliza. Não foi posto à prova, não teve grandes situações, aliás não teve nenhuma situação de bola enquadrada, limitou-se num ou outro pontapé de canto a demonstrar segurança. Nota 3 para Paulo Vítor, um jogador que obviamente me pareceu a mim que eu não conheço Paulo Vítor, é a primeira ou segunda vez que eu vi Paulo Vítor com mais atenção, porque o Chaves já defrontou o Varzim, mas esta foi a primeira vez que eu vi o Paulo Vítor com mais atenção. Vamos esperar por melhores por outros jogos, mas de qualquer das formas, ontem deu sinais, pelo menos aparentemente, que é um jogador que o Chaves pode contar no futuro. Vamos entrar na defesa e começamos por aquele que tu disseste ser o homem do jogo, João Correia. João Correia, já disse há pouco, foi o jogador mais intenso, o jogador mais constante, o jogador mais dinâmico dos Chaves ao longo dos 90 minutos, defendeu muito bem, em termos ofensivos foi dos jogadores mais preponderantes, por isso, obviamente, o melhor em campo, na minha opinião, nota 3 para João Correia. O central e capitão, Rocha. Jogo tranquilo, há líder, há capitão, foi ele, é bom recordar que foi ele que na ausência de Carlos Pinto comandou os trabalhos durante este pré-match, estes dias de trabalho. Foi ele que orientou ontem o aquecimento da equipa dos Desportivos Chaves, e foi ele que dentro do campo foi um líder. É um jogador que me parece a mim que vai ser importante na manobra do Desportivo Chaves para o futuro, porque de facto parece-me, dou ideias que estamos de facto ali um líder. Nota 3 para o capitão Luís Rocha. Outro central, Bura. Na linha de Luís Rocha, Bura já é um jogador que os adeptos do Desportivo Chaves conhecem. É um jogador à Chaves, um jogo tranquilo de Bura, nota 3. José Gomes. José Gomes foi um dos jogadores que confirmou o que vinha fazendo no passado. É um jogador que me parece que tem algumas dificuldades e foi titular, obviamente, porque João Reis não jogou. Foi um jogador que sentiu mais dificuldades no duelo individual com o Osufo. Em termos ofensivos, não foi o jogador que desequilibrou, com grandes problemas físicos a partir dos 60 minutos. O Desportivo de Chaves ainda há mercado para abrir, isto ainda não fechou o mercado. O Desportivo de Chaves provavelmente, na minha opinião, vai ter que resolver aqui esta questão. O Zé Gomes dá o grande salto qualitativo, e ele tem agora uma grande oportunidade de se demonstrar, até porque João Reis também está em confinamento e não irá certamente jogar no Campo Seixal na quarta-feira para defrontar nos próximos jogos, provavelmente João Reis não joga.
qualquer das formas, o Zé Gomes se assume definitivamente como lateral, este Zé Gomes é mais do mesmo. É o jogador da época passada, um jogador que não transmite confiança, que não defende bem, não desequilibra na frente de ataque. Para mim foi o elo mais fraco do sector defensivo, nota 2. O Benny, a tua grande dúvida entre ele e o João Correia para o homem do jogo. Que nota tem? Benny é um jogador que me surpreendeu, tendo em conta aquilo que ele produzia a época passada. É verdade que no ano passado jogou num contexto difícil, numa equipa, numa fase difícil da temporada, e o Benny na primeira parte, digamos que teve uma bitola mediana. Na segunda parte soltou-se, foi o Benny que agarrou o jogo pelos colarinhos, o Benny que teve bons pormenores, foi incisivo, chegou às zonas de finalização, e só não é eleito o melhor em campo porque João Correia foi constante ao longo dos 90 minutos e Benny somente se destacou na etapa complementar. Boa exibição, pagou, na minha opinião, a imagem pálida que tinha dele da época passada, nota 3 para Benny. Muito bem. Nuno Coelho, Sebastião. Jogador indiscutível na equipa do Desportivo Chaves. Parece-me experiência, qualidade, inteligência na forma como joga. O Chaves tem ali de facto um excelente médio defensivo, mas não é um médio defensivo à moda antiga, não é um 6 típico. No Coelho é um jogador que recupera, que sabe colocar a bola a jogar. É um jogador que vai ser importantíssimo no Desportivo Chaves durante esta campanha. Um jogador que disse há pouco vai ser titular indiscutível. Nota 3 para Nuno Coelho. João Teixeira. João Teixeira, tenho dúvidas na nota em que eu vou atribuir João Teixeira por uma razão simples. É que João Teixeira fez uma primeira parte mediana, mas sai curiosamente na fase do jogo, da partida em que ele estava melhor, em que ele estava a assumir os cordelinhos da partida, em que ele quis ter bola, quis ir para cima do adversário, e esse é o João Teixeira que o Desportivo Chaves precisa, um jogador determinante, um jogador que não tem medo de arriscar, que não tem medo de ter bola. Ele saiu na fase em que, na minha opinião, ele estava melhor na partida. É um 2, mas um 2 elevado para João Teixeira. Zé Tiago. Diria que teve nos pés a melhor oportunidade do gol do Desportivo Chaves, numa altura aos 59 minutos, numa altura em que Ricardo já não estava entre os postos. Diria que esperava mais de Zé Tiago, tendo em conta aquilo que eu vi dele na época passada no MAF, mas também compreendo, está lá a ansiedade, o primeiro jogo, mas é um daqueles jogadores que tem qualidade para demonstrar que vai ser um jogador bastante útil ao Desportivo Chaves. O nota 2 para Zé Tiago. Mbati. Constava-se nos corredores que tinha sido a grande surpresa do Desportivo Chaves na pré-época. Ontem, para mim, foi uma das grandes exceções da equipa. Bacci fez um lance ao longo dos 90 minutos, um lance individual na primeira parte, em que ganhou a bola no meio campo, foi por ali fora e rematou ao lado da baliza de Ricardo, mas do resto do Bacci ontem não vi nada. Digamos, vi muito pouco do Bacci, foi uma decepção, mas tal como o Zé Tiago, tal como a maior parte da equipe, o facto de estar 6 meses parado também pode ter tido a sua influência. Esperamos que é um jovem com talento, esperamos que de facto que venha a produzir aquilo que todos nós esperamos e desejamos, porque a qualidade está lá. Nota 2 para Bacci. E para terminar o 11 inicial, temos Roberto. Teve teve 3 excelentes oportunidades de golo. Para um finalizador, para um matador que tem 3 oportunidades e não marca nenhum golo, não pode ser nota positiva. Nota 2 para Roberto. Sebastião, temos a novidade desta época das substituições que aumentaram substancialmente o seu número e vamos entrar nos jogadores que Carlos Pinto lançou em jogo. André Luiz. O André Luiz é um jogador que a mim me surpreendeu por ter ido para o banco dos suplentes, embora nesse aspecto eu esperaria que o Desportivo Chaves jogasse com os dois, com o Roberto e com o André Luiz na frente de ataque. É um jogador que entrou, a verdade é que quando ele entrou já era uma fase em que o Chaves estava a dominar completamente, mas que a bola caiu poucas vezes na grelha. André Luiz teve apenas uma situação para finalizar, num livre, que obrigou o Ricardo a uma boa defesa, mas este é daqueles jogadores que nós conhecemos, é daqueles jogadores que, na minha ótica, é como o algodão, não engana. Não fez uma exibição positiva, obviamente. Nota 2 para André Luiz. Niltinho, que está de regresso à competição. O Niltinho, que começou a época passada,
que reentrou quando se lesionou, era o Niltinho, que fazia a diferença no Desportivo Chaves. É esse jogador que nós queremos que regresse ao seio dos valentes transmontanos. Teve bastante tempo parado, além dos 6 meses, teve mais o período de lesão. Ninguém pode esperar que nesta fase o Niltinho já esteja sequer a 70% da sua capacidade. Mas é um jogador que pode acrescentar, vai acrescentar, é um jogador incisivo, objetivo, é um jogador que também daqueles jogadores que não tem medo de ter bola, que vai para cima do adversário. Ontem ainda não vimos nada disso, também seria difícil pelas circunstâncias todas que eu disse há pouco. De qualquer das formas, espero muito de Niltinho ao longo da época, aliás, na minha opinião, em condições normais será Niltinho um dos jogadores que irá discutir a titularidade no Desportivo Chaves, mas ontem não fez coisas positivas, por isso nota 2 para o Niltinho. As outras duas substituições que o Chaves fez já entraram em fase bastante avançada do jogo, aos 83 minutos, mas temos de dar nota. Nicolas Reis. O Rubinho, o afilhado de Rubinho, não teve tempo para demonstrar grande coisa, não demonstrou de facto nada, não se poderia esperar que ele fosse o salvador da pátria, que ele sozinho contra o mundo. É um jogador que temos que acompanhar no futuro, tem margem de progressão, 21 anos, penso que ontem não deu para ver grande coisa e vamos, até por hoje não vou ser muito penalizador, nota 2 para Nicolás. Wellington entrou bem na partida, teve dois pormenores interessantes este Wellington, teve lá duas situações em que de facto quis desequilibrar, ganhou um livre, é um jogador interessante este Wellington, não jogou a partida direita no apoio, mais no apoio ao ponta de lança André Luís. É um jogador a rever 7 minutos em campo. É muito pouco. Não dá para ver muito. Nota, ao nível dos outros, nota 2 para o Wellington. Sebastião, agora é talvez a nota mais difícil de se dar. Deixa-me só dizer, porque tu só me falaste em 3, mas há outro jogador que entrou, porque o Chaves fez 4 substituições. André Luís, Niltinho, Nicolas e Wellington. Ok, então já estão os 4. Já estão os 4. Agora pedia-te que me... Talvez a nota mais difícil de dar neste momento, tendo em conta as circunstâncias em que ele teve de fazer a análise ao seu jogo e fazer o seu trabalho, que foi orientar a equipa e orientar o jogo e dar as suas notas para dentro do campo. Que nota tem Carlos Pinto? Bem, o Carlos Pinto, como tu dizes, é uma nota difícil de dar. De qualquer das formas, deixa-me dizer que o Chaves partia com o objetivo claro de vencer esta partida, não venceu. E mas, é candidato. Procurou. É candidato, ou pelo menos, eu nunca vi nenhum responsável do Chaves dizer que é candidato. Diz que é jogo a jogo, aquela conversa da treta. Diria que é conversa da treta. Mas acho que, de facto, o Chaves tem que ser candidato. Tem que ser candidato, até pelos jogadores que tem, pelo historial que tem. Porque ser candidato não quer dizer que seja favorito, porque, na minha opinião, o favorito é o Feirense, até porque manteve a estrutura da época passada, e ontem deu uma demonstração do seu poderio, goleou fora, sem espinhas, 4-0 em Vila Franca. Mas voltando a Carlos Pinto não trabalhou com a equipa durante a semana, deu ontem as indicações por telefone, viu o jogo através da televisão, como disse no lançamento, é completamente diferente de fazer a leitura do jogo através da televisão, onde só se acompanha a bola, do que estar no banco dos suplentes, em que vê a abrangência toda. Procurou ganhar o jogo, fez substituições nesse sentido, embora, como já disse há pouco, embora compreenda a saída de João Teixeira, naquela altura parece-me que era claramente o jogador do Desportivo Chaves mais naquela altura, mas também compreendo, olhando ao outro lado. Sebastião, que leitura fazes a essa saída de João Teixeira naquele momento? É isso que eu ia dizer. Penso que Carlos Pinto, nessa altura, quis ter mais presença na grande área, tive que ter um jogador que joga bem de cabeça e quis ter um jogador no corredor que desse velocidade, um jogador como o Bachi, que João Teixeira não tem essa velocidade, e compreendo essa substituição nessa perspectiva. Depois, há que dizer que ele arriscou tudo. O Chaves acabou na parte final do jogo praticamente com 2 defesas, eu diria, porque Niltinho fazia todo o corredor, João Correia fazia todo o corredor do lado direito, e basicamente estavam o Bura
e também o Luís Rocha no setor defensivo. Pela coragem e pela demonstração que quis de facto ganhar o jogo, pelas adversidades em comandar a equipe, nota 3 para Carlos Pinto. Nota 3 para o treinador. Sebastião, há aqui uma situação que vamos falar dos casos do jogo e gostávamos de ter a tua opinião na análise destes 3 lances que eu te vou falar. Temos aos 26 minutos o Varzim e o seu treinador Paulo Alves reclamaram grande penalidade por uma suposta mão de Rocha dentro da área. Que análise fazes ao lance? E vamos vê-lo. Falaste bem, por uma suposta mão de Rocha dentro da grande área, uma mão que não existe, porque vendo e revendo as imagens televisivas, ambos os jogadores têm as mãos na vertical junto ao corpo. Rocha vão disputar a bola, e a ideia com que eu fico do lance, é que ambos os jogadores prensaram a bola. Penso que foi a mesma ideia que teve o árbitro da partida, não houve qualquer infração e por isso mesmo, e bem, na minha opinião, mandou prosseguir o lance. Logo no início da segunda parte, Nuno Coelho, que já tinha amarelo, junto ao quarto árbitro, há ali um lance que também foi reclamado, o segundo amarelo para Nuno Coelho. Que análise fazes deste lance? Bem, é um lance em que Nuno Coelho arriscou um bocado, jogou no red line, porque com um árbitro mais rigoroso poderia ter visto o segundo cartão amarelo. É verdade que o lance ainda é bastante longe, ainda é na zona, a entrada do meio campo do Desportivo Chaves. No meio campo mesmo do adversário ainda. No meio campo do adversário, vendo e revendo as imagens, a verdade é que Nuno Coelho praticamente saiu da bola e foi claro ao jogador do Varzim. Não há qualquer violência, embora também me pareça que houve algum exagero na amostragem do primeiro cartão amarelo, porque de facto aí o Nuno toca na bola, depois o contacto é inevitável. Houve algum exagero nesse cartão amarelo, embora o aceite, porque aquilo que se vê depois nas imagens televisivas não é aquilo que os árbitros veem dentro de campo, e muitas vezes quem andou lá dentro sabe essa percepção, muitas vezes a visão que se tem lá dentro do lance é completamente diferente daquela que se tem nas imagens televisivas. O Nuno entrou à bola, entrou forte, depois houve contacto, o árbitro entendeu que era o lance para cartão amarelo, discutível na minha opinião, mas aceito o cartão amarelo, como discutível é o facto de não ter nesse lance ter exibido o segundo cartão amarelo a Nuno Coelho. Mas também compreendo, porque o jogo foi extremamente fácil, extremamente correto, de parte a parte. O Nuno Coelho, de facto, vai ostensivamente ao jogador do Varzim, não procura jogar a bola, mas penso que terá pesado aqui na decisão do árbitro o facto do lance de ser bastante longe da zona de perigo do Desportivo Chaves e também pelo facto do Chaves já lá ter outro jogador em situação de disputar em perfeitas condições de férias. Sebastião, o último caso do jogo que peço a tua análise foi aos 85 minutos. Os flavienses pedem grande penalidade sobre Rui Moreira. Estamos a ver a imagem. O que tens a dizer sobre este lance? Bem, é um lance que levanta algumas dúvidas, mas há uma coisa de qual eu tenho a certeza, é que haver falta nunca seria grande penalidade, seria fora da grande área. Mas é um lance em que o Rui Moreira arriscou bastante, porque o árbitro não marcou, mas como podia ter marcado, porque é um lance bastante duvidoso, é naquela zona cinzenta e parece-me que arriscou um bocado. Dá-me a sensação que ele também tem o braço para baixo, está no correr do corpo, faz um movimento. Faz o movimento. Isso o árbitro é um lance que eu aceito a decisão do Cláudio, do árbitro da partida, mas que também, se marcasse falta a favor do Desportivo Chaves, aceitaria perfeitamente. Agora, mas não é grande penalidade. Não é lance para grande penalidade, mas seria um livro extremamente perigoso. Sebastião, para concluir, falta a nota de quem mandou no jogo, o árbitro da Aveiro, Cláudio Pereira. Nota 3, um jogo extremamente fácil de dirigir, os jogadores não complicaram a sua tarefa, foi sempre bem auxiliado, até por aquilo que eu já disse antes, parece que decidiu bem na maior parte dos lances, teve erros, porque é impossível numa partida de futebol em que não cometer erros, mas não teve erros de monta, não teve qualquer influência no resultado final. Nota 3 para o árbitro de Aveiro. Esperamos que todas as arbitragens ao longo da época sejam como esta, positivas, que não tenham qualquer tipo de influência no resultado final. O Chaves agora quarta-feira faz uma visita à capital
vai ter contigo para jogar no Seixal contra o Benfica B. O que é que podemos esperar dos Chaves para este jogo, Sebastião? Certamente vamos esperar um Chaves aquilo que se apresentou ontem, um Chaves com caráter, um Chaves com perdão, um Chaves com atitude, um Chaves com vontade de ganhar. Esperamos que já tenha a possibilidade de ter Carlos Pinto no comando técnico, que é importante. É sempre importante qualquer equipa ter o seu líder e, sobretudo, todos nós esperamos que o Chaves regresse às vitórias, consigamos os 3 pontos, porque são importantes. É sempre importante ganhar nesta longa caminhada, nesta longa maratona que iniciamos ontem, num percurso em que todos queremos que em mais sejamos felizes. Por isso é sempre importante começar a amelhar deste ano. O Campos Seixal é um estádio de boa memória para o Desportivo Chaves. O Chaves só lá perdeu uma única vez e perdeu lá jogando contra 14, porque é um célebre jogo em que o árbitro, curiosamente também dá a ver, o árbitro Jorge Tavares teve clara influência no desfecho final, prejudicando nitidamente o Desportivo Chaves. Mas é verdade que o Chaves vai defrontar uma equipa com jovens valores, uma equipa com muito potencial, como são todas as equipas B, que é, neste caso é o Benfica e o Futebol Clube do Porto B, equipas com enorme potencial e que nunca se sabe aquilo com que podemos contar, embora nesta fase dificilmente Jorge Jesus deixa algum jogador da equipa principal para ajudar esta equipa B, mas é uma equipa com grande potencial, onde se destaca esse ponta de lança, Gonçalo Ramos, ele que é filho de Ramos, um antigo jogador do Salgueiros e do Farense, e tem sido a grande figura desta equipa encarnada. Mas o Chaves tem capacidade individual e coletiva para chegar a qualquer campo e pôr o seu futebol e regressar do Campos Seixal com os 3 pontos, que é no fundo aquilo que todos nós desejamos. Mas se tal não acontecer, pelo menos que a equipa demonstre atitude, garra, determinação e coragem. Muito bem, Sebastião, do estádio para o estúdio chega assim ao fim, com a análise e o comentário de Sebastião Imaginário. Para a semana estamos de volta para fazer a análise e o comentário do jogo do Seixal, em que o Benfica B vai receber o Desportivo de Chaves. Até para a semana.